Bola da Vez, oferecimento Sporting Bet. Aposte apenas R$1 para concorrer a uma bolada. Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez no ar desde 1999. E o nosso convidado de hoje, entrevistado de hoje, já esteve nessa bancada em outras ocasiões. Pela primeira vez, o Alexandre Calil está nas presenças de Pedro Ivo Almeida e Mário Marra. Embora com o Marra eles já se conheçam de outros pães de queijo. Alexandre Calil é o presidente do Atlético, da conquista do título da Copa Libertadores de 2013, ex-presidente do Galo, ex-prefeito da cidade de Belo Horizonte. Calil, muito obrigado por ter vindo nos visitar aqui no nosso prédio, no prédio da ESPN. Muito bom tê-lo aqui de volta. Eu já ouvi algumas declarações, até recentes suas, dizendo que você tá velho para futebol. Futebol não quero mais saber, pelo menos não trabalhar ali diretamente. Mas não da vida pública. Da vida pública, eu imagino que você tem ainda objetivos, ambições. Por quê? Primeira coisa, você está nesse momento sentindo mais saudades da bola ou da prefeitura, ou da política? E por que tá velho? Eu discordo, porque você só tem 64 anos. Nos tempos atuais, 64 anos é alguém absolutamente jovem. Por que velho para o futebol e não velho para a vida pública? Obrigado pelo convite, Pedro, Marra, Pirral. Olha, eu não se compara uma coisa com a outra, né? Quem entregou vida e dirigiu o futebol, de fato, né? Não brincou com o futebol e dirigiu, entregou parte da vida para o futebol, e só quem já fez isso sabe o desgaste humano que é uma coisa dessa. Então, pelo amor de Deus, não vamos comparar. Mais do que ser prefeito? De uma cidade do Porto de Belo Horizonte? Não. O futebol tem uma coisa que na política não tem, né? O cara, quando erra na política, é porque ele quis errar, ou ele é mal intencionado, ou deu errado. No futebol, não. No futebol, eu tenho um amigo que fala assim: se você fizer tudo certinho, tá certo? Você precisa ainda do pé do Vitor. Né? Tudo certo não te garante nada. Exatamente. Na política, não. Na política você fez tudo certo. Eu fui prefeito de Belo Horizonte, fiz, na minha opinião, uma boa administração, pus a prova e fui o prefeito com a maior votação da história da terceira capital do país. Então eu não posso ter sido um mau prefeito, porque tem o resultado ali na urna, igual quando você põe a taça em cima da mesa. Então o nosso time não pode ser ruim, porque a taça está aqui do nosso lado, né? É a urna do político e a taça do futebol. Só que a taça do futebol é infinitamente mais difícil, né? E tem taças e taças, nós sabemos disso, do que você ganhar uma eleição na urna. Então não se compara política com futebol. Até porque uma mesa redonda de política não existe, porque ninguém quer escutar bobagem de político. E de futebol, da audiência que vocês conseguem. Em termos de prazer, é comparável uma função e outra? Também não. É claro que no meio desse... Porque você quer mexer com futebol porque você gosta, né? Porque tem gente que quer mexer com futebol porque quer mexer com futebol. Tem gente que gosta de futebol, assiste futebol. Fala, não, eu estou aposentado, mas eu duvido que alguém assista mais futebol do que eu. Goste mais de futebol do que eu, né? Eu gosto muito de futebol. Então, eu acho que para ser dirigente de futebol, primeiro, você tem que entender. Futebol não é para quem gosta, é para quem sabe mexer com futebol. Primeira coisa é. E segundo, que você tem que ter saúde, e muita saúde para mexer com futebol, né? Muita saúde, porque você está mexendo com a sua paixão, com o seu amor,
tem que largar o amor de lado para pensar futebol, e tem milhões de pessoas te pressionando para que você não faça nada errado, que você não tente acertar. Então, pelo amor de Deus, não vamos comparar. Mas você tem saudade dessa loucura? Não. Zero? Não, demais. Se eu tenho saudade do meu tempo, de tudo que eu fiz no Atlético, nossa senhora, isso faz parte da minha vida. Né? Faz parte da minha vida. Eu tenho 3 filhos homens que me acompanharam, assim, familiarmente, nunca foram nada no Atlético, mas me acompanharam. E a gente só fala de Atlético, de futebol, com mais saudade de tocar, de estar de novo, passar o que eu passei no futebol, né? Que foi, na minha opinião, muito vitorioso, mas é uma vitória que a gente sabe quanto custa. Né? E eu não pagaria, quer dizer, eu pagaria. Se eu soubesse que aconteceu, tudo que aconteceu, eu entraria de novo. Mas futebol não é assim, né? Futebol não é igual o outro dia falou, é simples assim. Futebol não tem nada simples. Futebol é muito complicado. Presidente, também um prazer te receber aqui, e sim, né, depois de muitos pães de queijo. Voltando no tempo, a gente vê um Atlético hoje que há 2 anos foi campeão brasileiro, que entra ano, as pessoas indicam, é candidato a alguma coisa e tal. Mas eu volto no tempo, não 10 anos, 10 anos está fácil. Mas se eu voltar 15 anos no tempo, eu vou chegar em 2008. E 2008 era o ano do centenário do Clube Atlético Mineiro. Como você viu o ano do centenário, que acabou sendo o ano que Alexandre Calil se tornou presidente do Atlético no finzinho do ano, né? Foi novembro, né? Mas foi um sofrimento o ano todo. Não, o Atlético passou pelo pior período da história dele a partir de 2005, né? Quando uma turma assumiu o Atlético em 2005 e essa turma envergonhou, até estão lá, inclusive, até hoje, envergonharam, nos colocaram na 2ª divisão, que a gente sabe o que é isso, né? Quem é apaixonado com futebol sente o que é isso. E teve 2006, aí foram campeões da Série B. E aquela turma campeã da Série B, e futebol tem muito isso, peraí, isso aí não é tão difícil assim não, gente. Então vamos tocar a Série A com aquela estrutura de Série B. É o que eu digo, futebol não é para quem gosta, é para quem entende de futebol. E aquele 5, 6, 7, 8 é um período negro da vida do Atlético, né? Que envergonhou todo atleticano. Mas quando você vê menina na rua sendo paga para... que eu vi, né? Em 2008, eu não sei se foi a Belo Horizonte, põe a menina uniformizada na esquina com a bandeirinha do Atlético. Eu falo, eu não estou entendendo isso. Então, é a filosofia desse pessoal, entendeu? É marketing, negócio, tá marketing de futebol, é bola na casinha. Entrou lá dentro, a renda vem, a televisão paga mais caro, você vende camisa, você vende boné, você faz tudo. Então, a bola entrou na casa, tá tudo bem. Então, não adianta pôr bandeirinha, não adianta marketing, que eu não acredito nisso no futebol. Então, eu acho que esse período negro também é muito cruel, né, Marra? O Atlético tem uma história desde 1908. Sim. Você vem falar de 2005 a 2008, a vergonha do Atlético foi os anos mais tenebrosos da história do Atlético. Calil, antes da primeira pergunta do Pedro, como é que você define, aproveitar que você deixou a bola pingando, a sua relação com o Ricardo Guimarães? Ou o seu sentimento em relação a ele? Eu acho o seguinte, eu acho que tudo começou com inveja. Eu nunca fiz nada com ele, a não ser coisa que ele tentou fazer na minha prefeitura, que ele sabia que não ia fazer, porque comigo, prefeito, ele não faz coisa errada. Faz lá, mas comigo ele não faz. Esse moço perdeu a credibilidade há 20 anos atrás, sabe? Ele não tem moral e credibilidade dentro do mensalão, e está agora numa operação da Polícia Federal, operação de Descartes, lá em São Paulo, vive enfiado nisso. Eu não vim cá falar disso, né? Eu não quero falar disso. Então, ele fica para lá, eu fico para cá. Eu tenho a minha vida, ele botou uma empresa inglesa para investigar a minha administração e teve que me dar uma carta que não achou nada de errado, que eu tenho guardada, assinada pelo presidente do Conselho do Atlético. E pagos amansados, como o Rodrigo Capello falou, para falar bem dele. Agora, a história, amigo, a história, ela é cruel. A história vai contar tudo. Então não adianta pagar blogueiro,
Amansado, foi um ótimo apelido que colou lá em Minas, porque a história, ela não é feita de hoje ou amanhã. A história é feita de quem foi, quem ganhou, quem perdeu, quem é honesto, quem é bandido, quem não é. Então eu sabe, Raul, respeitosamente, eu não quero falar nisso. É só porque assim, ele hoje é uma peça importante na administração do Atlético Mineiro, na administração do Galo, e durante o processo de construção da Arena MRV, ele não o acusou de inviabilizar a obra, tanto que a obra saiu, mas de embarrear a obra, enquanto você era prefeito de Deixa, eu já respondi isso lá, vou responder para o Brasil inteiro. Quem autorizou a construção do Estado fui eu, tá? Eu era o presidente do clube. E se eu não sou prefeito de Belo Horizonte, aquele Estado não estava ali, não. Então, vamos deixar muito claro para o Brasil inteiro. E nunca foram lá me questionar um problema enquanto eu era prefeito, nenhum deles. Eu estou falando do porteiro até qualquer R. Nunca entrou na minha sala para falar assim, está atrasado alguma coisa. Nunca. Então, teve uma campanha já desmoralizada, que a torcida do Atlético começou, arroba a culpa do Calil. Né? Então, quer dizer, o Paulinho perdeu um gol, o Hulk chutou para fora. A culpa é do Calil, gente. A culpa é do Calil. Começou a cair no ridículo. Né? Eu não quero nada com o Atlético. O Atlético já me deu e eu já dei o que eu tinha que dar para o Atlético. Por que motivo você acha que o Guimarães faz isso? Porque ele foi o pior presidente da história do Atlético. E eu estou entre os 10 melhores presidentes da história do Atlético. Você imagina que ele ainda te veja como uma ameaça? De quê? Não sei, assim, só para... Eu não quero nada com o Atlético. Eu quero ver o Atlético jogar futebol. E ele não tem essa importância. Nenhuma. Quem toca o Atlético hoje é a família Menin. Ele é apêndice. Ele quer ser resgatado. Entendeu? Quem toca e quem é o pai de tudo, quem emprestou o dinheiro, quem comprou a SAF, é a família Menin. Ele é apêndice, como sempre foi em tudo na vida dele. Pedro Ivo. Calil, sua primeira resposta me chamou a atenção. Você se fala até com uma verdade da sua paixão pelo futebol, a sua paixão pelo Galo é chover no molhado, estamos aqui por isso, mas me chama a atenção na sua resposta que você não quer voltar, não voltaria, você fala que aquilo ali tem um custo muito grande. Eu queria entender exatamente que custo é esse, do ponto de vista pessoal, coisas que você falou, eu passei por isso e não quero, não recomendo, e se eu não topo de novo, nem para comandar o Atlético, que tipo de custo é esse dentro da sua vida, que você olha hoje e fala, eu não volto para as minhas duas grandes paixões, o futebol e o Galo, por conta desse custo? Olha, o futebol, quando é levado a sério, você sofre demais, né? Primeiro, você não está comandando a pessoa ser atendida num posto de saúde, você ter um transporte público decente, nada disso. Você está comandando a paixão, né? É o cara que ajoelha e beija o seu pé e o cara que chuta a porta do seu carro. E isso, para quem é sério, para quem quer tocar, isso dá hospital. Eu fui internado em hospital. Eu tive problema de alergia, tá certo? Eu tive pai de santo dentro da minha casa. Um cara quase cético igual eu. Eu tive coração de pastor dentro da minha casa. Entendeu? Eu vi o Atlético quase cair para a segunda divisão em 2011, quando nós escapamos do Atlético. Eu larguei a minha vida e fiquei 12 dias viajando com o Atlético. O Atlético ia fazer 2 jogos fora para não cair para a segunda divisão, porque eu ia morrer se o Atlético caísse. Porque eu tenho vergonha na minha cara. Entendeu? Então, eu viajei 22 horas para Kiev, fiquei 7 horas em Kiev e voltei para trás. Para trazer um jogador. Então, futebol não é brinquedo. Futebol não é brinquedo. Futebol é coisa muito séria. E quem quer... graças a Deus me convenceram de eu fazer o segundo mandato. Eu dizia sempre na época, não sei se vocês viram, eu não sou arrumadeira, pô. Eu não vim cá só arrumar o Atlético, eu quero ganhar alguma coisa.
E aconteceu exatamente, nós arrumamos uma coisa, certo? E fomos colher no outro mandato. Foi exatamente o que aconteceu. Nós arrumamos o Atlético no primeiro mandato, o Atlético tinha 19 mil reais em caixa, 4 meses de salário atrasado, você sabe muito bem disso, e 3 milhões de cheque pré-datado na rua. Em 2009. Era um negócio, papo, foi isso aqui não vai ter solução, gente. Que era seu primeiro ano de... Sim, no meu primeiro ano. Do ano. Exatamente. Então, futebol, como é tocado, e tem uma coisa, né? O clube não tem crédito em banco, não. Aliás, o futebol brasileiro não quebrava porque nós não tinha crédito em banco. Né? O clube de futebol não tem crédito em banco. Então não tinha que pegar dinheiro, você tinha que fazer o dinheiro. Você tinha que, para contratar jogador e pagar salário relativamente em dia, a gente tinha que arrumar dinheiro. Então, além de tudo isso que gira em torno do futebol, tinha a guerra com a televisão, a guerra no Clube dos 13. Então, futebol é complicado. Futebol não é saudável? Não, não é. Não, futebol é saudável para quem... Eu te falo uma coisa, eu posso te dar um exemplo. O futebol é gostoso para ser do Palmeiras. Para Leila não é. Para presidente do Palmeiras. Eu não conheço a Leila, tá? Apesar de considerar a maior dirigente do Brasil, disparado, eu não conheço a Leila. Por que você acha a Leila melhor disparando? Porque ela mantém um grupo, ela domina o Palmeiras com jeito próprio, ela ganha, ela tornou um time que vira e mexe, estava beirando segunda divisão. Não é a Leila, do Paulo Nobre para cá, né? Vamos fazer justiça, porque ninguém apaga a história do para trás, não. Desde o Paulo Nobre, teve o depois do Paulo Nobre teve outro presidente. Gagliotti e depois a Leila. Sim. Então veio 3 boas administrações que culminou na administração. Agora, voltando ao assunto, que eu não estou aqui para elogiar a Leila, que eu considero a maior dirigente do Brasil, e nem conheço, nunca conversei com ela nem por telefone, que não é do meu tempo. É que para o palmeirense hoje o futebol é saudável para burro. Muito saudável. Mas para ela, seguramente não é. Porque depois, mais que fácil, eu assisti outro dia, o Palmeiras perdeu 1 ou 2 jogos, não, porque a Leila, uai, gente, aí não, peraí, tem 3 anos que esse time tá na crista da onda. Como é que... E não é Flamengo, não. Não é Flamengo que ela tem... é rachada com a uniformizada. Hã? Com a principal uniformizada. Isso eu era também, isso não é problema. Isso não tem problema com torcida organizada. Eu nunca dei ingresso para torcida organizada. E desafio um cara da torcida organizada, eu dava. Não. Eu não deixava eles entrarem na fila. E eles pagavam o ingresso. E no dia que deram um cheque, o cheque voltou, no outro jogo não tinha ingresso. Eles tiveram que ir lá buscar o cheque e pagar. Então isso também é a tal história. Se você for sério, você não tem medo de organizada, você não tem medo de Ministério Público, você não tem medo de polícia, você não tem medo de nada. A gente tem algumas perguntinhas gravadas. A primeira a gente vai rodar agora. Pergunta vinda do Fred Melo Paiva, um jornalista que o Calil conhece muito bem. Vamos ver. Salve Calil e toda a equipe do Bola da Vez, um prazer estar com vocês. Calil, eu sou de um tempo, nem tanto tempo assim, em que sempre que um dirigente se arvorava dono do clube, a gente dava logo um grito. Pô, esse cara tá se achando dono do Galo, qual é e tal. Eu queria saber como é que você se sente hoje, sabendo que daqui pra frente o Galo tem dono, vai ter herdeiro. Se esse pessoal quiser vender o Galo, vai vender o Galo. Então eu queria saber como que você se sente diante dessa nova situação e diante dos donos que o Galo hoje tem. Obrigado. Eu estava assistindo o programa e vi o presidente do Fluminense falando sobre isso. Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt falou sobre SAF, sobre paixão, sobre time grande. Né? Ter dono, o que acontece é que no Atlético há também um negócio.
conspiraram para atolar o Atlético em dívida, para comprar o Atlético barato. Então, não, deu tudo errado. Foram pedalando e tentando sair, e tiveram que comprar. Ponto. Primeira coisa é essa. Não foi por plano maquiavélico, não. Foi por incompetência mesmo. Tá? Primeira coisa. Na minha opinião, né? É o que eu acho mesmo. Quem conversa comigo, eu falo isso. Segundo, todo time tem dono. Só que quando o dono vem, a gente renova a esperança que aconteça alguma coisa diferente. E isso não aconteceu no Atlético, né? Tá lá, vai continuar a mesma coisa, a gente não sabe como é que é o investimento, a gente não tem a carta de intenção, a gente não tem... Então foi um negócio feito meio às pressas e uma história que... Não, o SAF não... Eu participei, eu vi, recebi panfleto, é tudo documentado. Não, o SAF é para time pequeno, não, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Atlético. E SAF, não tem SAF, não tem... E a torcida ficou com isso. Eu fiquei com isso. Nós vamos virar o que nós sempre fomos. Né? Nós vamos continuar sendo o que sempre fomos, que fomos em 2021, que fomos em 12, que fomos em 13, que fomos em 14. Nós vamos continuar sendo isso. Então a grande decepção, o grande problema da SAF é como foi instalada no Atlético. Ela não foi planejada. Ela, 2 anos atrás, o Marra acompanha o Atlético, SAF não tem a menor necessidade, vamos estudar com calma. E de repente teve que fazer correndo. Então, esse é o problema. Agora, ter dono, eu quero taça. Eu brinco muito, quer dizer, será que eles acham que eu não sou campeão brasileiro 2021? Será que eles pensam que a taça é deles? Que não são 9 milhões de donos? Então eu vou avisar para eles que eles são campeão da Libertadores de 2013, tá? Vocês são atleticanos, que eu tenho, de alguns lá eu tenho dúvida, mas... Então, quer dizer, o Atlético é um só, viu, Fred? Nós somos todos um só. Se for para ter dono, a gente tem alegria. Ganhar brasileiro, ganhar Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, bater no Cruzeiro, tá ótimo. Presidente, taça, todo mundo é dono, tudo, mas a honraria, poucos foram. E recentemente, um galo de prata foi devolvido. Um nome que é, dentro do que te conheço, o mais sagrado, foi pedido para não ser levado à frente como nome de estádio, o nome do seu pai. E quem fez isso foi você, né? De pedir para não levar, para não colocar o nome da arena de Elias Calil. Devolver o galo de prata, não permitir que o estádio chamasse Elias Calil. O coração do Alexandre Calil devia estar fervendo. Ou não? Deixa eu te falar. Eu gosto de ler um pouquinho, eu leio um pouco. E nada como a história, tá? Placa, galo, nome, história. Então, eu falei, toma aqui tudo, eu não quero nada, porque eu quero ver o Atlético, cara. Eu quero reunir com meus filhos, igual eu faço todo domingo, e assistir o jogo, e cornetar, e falar, e brigar. Porque o futebol não é Atlético, não, mano. Quem gosta de futebol, cara. Tá certo? Quem gosta de futebol assistiu ontem naquele chuvarel todo, esse programa gravado. Eu estava em São Paulo assistindo São Paulo e Internacional. Ah, mas você tinha filme, tinha isso, aquilo. Não, mas eu fui assistir São Paulo e Internacional, porque eu não tenho nada com nenhum dos dois, e fui assistir futebol. Então, o problema todo é que é futebol. Taça, isso é bobagem. Sabe por que ofende a eles? É porque eu acho uma bobagem. Eu acho isso... o Fernando Henrique Cardoso tem uma frase ótima. A minha vaidade ainda é menor que a minha inteligência. Então, isso para mim não tem a menor importância. Palavra de honra, a menor importância. Calil, você acha que o estádio vai ser um bom negócio para o Atlético? Olha, estádio não faz clube, não faz time, tá? Senão o 7 de setembro não tinha acabado, que tinha o maior estádio até 1964 em Minas Gerais, que é o Independência. Senão a Rua Javari não teria tido, que é muito mais importante que o Juventus, né?
Estádio, o Corinthians teve dificuldades lá e está tendo dificuldades, né? Então o estádio não faz time, mas bem administrado pode ajudar. Agora que o estádio tem, como disse o Fred, dono, eu não sei se vai servir a show ou vai servir já bom programa sintético, não sei. Mas eu acho que o estádio é um bom negócio. Um bom negócio. Todo clube deve ter um estádio. Mas isso não vai salvar ninguém, né? A loja de futebol é um bom negócio? Vai hoje para ver se está vendendo camisa do Flamengo. Eu estou falando que o Flamengo perdeu. O programa é gravado, eu repito. Então o Flamengo perdeu ontem. Foi feio. Vai na loja do Flamengo hoje. Entra lá na Gávea e olha a loja deles lá, ou no aeroporto, onde é que tiver, se está lotada. Deixa o Flamengo ser campeão da Libertadores, vai para a porta de uma loja de qualquer time de futebol, o Atlético campeão da Libertadores. O time tem que estar obrigatoriamente bem. Exatamente. A coisa do sentido de pertencimento. Você já consegue sentir que a Arena MRV é a sua casa como torcedor do Galo? Não, isso aí vem com o tempo. Eu, por exemplo, quando nós optamos pelo Independência, quando teve a série de vitórias, os títulos e aquele time fantástico jogando no Independência, depois de um tempo houve aquela, né? Isso é igual namoro, né? Você vai apaixonando. Sua esposa, você começou a gostar dela e hoje ela é sua esposa. Então isso não é... Eu determino que a torcida do Atlético apaixone por ali. Isso não é feito assim. Lá no futebol nada. Tem que ser ao natural. É o natural. Mas você vai um dia. Claro que é isso o estádio. O estádio foi feito com o dinheiro do Atlético. Eles só colocaram garganta. O dinheiro que foi feito lá custou um shopping center do Atlético. Que bobagem. Ô, Calil, aproveitando o assunto do estádio, uma das suas muitas boas entrevistas em 2017, você falou que futebol não era para pobre. Até num debate sobre precificação de arena, que tem que bancar, porque para esse negócio ser rentável, como você defende, o preço precisa ser alto. A gente está numa gravação em meia finais de Copa do Brasil, em debate com ingressos que não esgotam, ingressos a 700, a 4.500 reais. O próprio estádio do Atlético hoje, você não consegue ir ao estádio do Atlético pagando menos de 100 reais. Você ainda mantém, 6 anos depois, uma entrevista de 2017, até um companheiro nosso aqui da casa, Albreler Pires, então não é o país, você falou que futebol não é para pobre. 6 anos depois, você refletiu sobre isso, você continua achando que futebol não é para pobre? O cara que é apaixonado por futebol, como você, vai ter que ficar no sofá se ele não tiver condição? Ô Pedro, eu tinha alguma dúvida, agora eu tenho certeza, tá? E vou te falar, eu não estou criando isso, não. Isso foi criado no mundo. Onde futebol é viável, o futebol é muito caro. É muito mais uma leitura do mundo do que uma convicção sua? Não. Antigamente, hoje, bom, vamos colocar aqui, a maior renda do futebol brasileiro, de todos os tempos, Galo, inclusive de seleção brasileira, é do Atlético, a de decisão da Libertadores, 2000. No Mineirão. Quando eu coloquei, na época, o ingresso, o mais barato, R$500, não faltou gente para falar comigo assim, não vai vender. Eu falei, então não vai vender. O ingresso acabou em 2 horas. Bom, mas era uma decisão de Libertadores, e isso foi só para ilustrar, para ilustrar a minha vaidade. Mas para falar que eu não só acredito, como fiz, né? O futebol, no mundo, ele é assim. Eu venho com essa briga, desde que eu me entendo por gente no futebol, que como é que vai se criar a Liga do Futebol Brasileiro? Sabe o que você precisa para criar a Liga do Futebol Brasileiro? Um tradutor. Pegar a Liga do Futebol Inglês e falar, amigão, tá aqui, ó. Traduz para mim, porque eles levaram 20 anos para aperfeiçoar essa liga. Futebol é igual, o tempo é igual, impedimento é igual, tudo é igual, não pode ter grito homofóbico, é tudo igualzinho. Então copia a Liga Inglesa e vamos fazer a Liga. Se a gente não copiar o que deu certo, porque é fácil, sabe, Pedro? Não, futebol do povo. Futebol do povo. Agora, o cara que está na televisão assistindo o Atlético não ser campeão, na hora que você passar no mercado assim, ele vai te mandar para PQP, porque se o atleta na televisão não pôde ir no estádio, porque é caro, mas vai te agredir, porque eu
falar comigo assim, você vai assistir o jogo debaixo da cama sem ver nada e o atleta vai ser campeão. Ou você vai pro estádio, perder, eu quero ficar debaixo da cama. Eu quero meu time ganhando. Não adianta, não importa onde é que eu esteja. Né? Onde é que eu esteja, não importa. Então, isso não é. Isso nós temos que parar de demagogia e saber que o futebol tem que se sustentar. Porque se o futebol não se sustentar, essas SAFs que estão aí não vão colocar dinheiro não, gente. Eles entraram para tirar dinheiro. Estou falando de Atlético, não. Estou falando de qualquer SAF. Você está achando que está vindo aí São Paulo, São Mateus, São Judas Tadeu para tomar conta do futebol? Está vindo só água para ganhar dinheiro. E vai caminhar para isso, e quem não enfrentar essa realidade vai quebrar. Tá certo? Não quer dizer que eu coloquei ingresso a R$1 quando precisava de ganhar um jogo. E lotava, só tinha o Mineirão na época, em 99, 2000, para a torcida ir lá gritar, eu aproveitava da torcida. Não quer dizer que o dirigente não é um sacana que aproveita da torcida. Mas o futebol só é viável quando rico for gastar 100 euros por jogo no estádio, que não é o ingresso, não. É o ingresso, mais cerveja, mais isso, mais aquilo, dá 100 euros uma média de futebol na Europa. E não pode ser 10, 20 reais no Brasil, porque o jogador de futebol ganha 1,5 milhão por mês, um treinador ganha 2,5 milhões por mês. Mas é triste, né, presidente? Porque, ao mesmo tempo, perde-se também o sentido do esporte, do futebol. Você ter o torcedor que não tem dinheiro impossibilitado de ver o seu time ao vivo e a cores, né? Vamos falar o seguinte, é triste o brasileiro não ter o dinheiro para ir no futebol. Vamos mudar essa lógica, né? É triste o brasileiro estar desempregado, é triste 30 milhões de pessoas não almoçar, jantar e tomar café da manhã, né? Então isso aí não é culpa do futebol, não. Sim. Então o futebol é vítima dessa incompetência. Se eu quiser ir para o campo, eu já voltei 15 anos no tempo, indo para 2008. Se eu voltar 10 anos, eu vou para 2013. E aí, é claro, tem um primeiro semestre de euforia, de conquista de Libertadores. Tem um segundo semestre em que o Atlético vai para o Marrocos e, na verdade, passa o segundo semestre, depois que foi campeão da Libertadores, eu já fiz essa conta 500 vezes, tá? 35 jogos depois, o Atlético vence um jogo fora de casa. E chega lá e vê que estava fora de casa para jogar contra o Raja. A preparação para o Mundial foi errada? Você faria algo diferente? Mas eu brinco o seguinte, né? Nós estamos falando de, não vamos falar do atleta, eu vou responder a sua pergunta, mas vamos falar de futebol, né? Foi errado. Se fosse certo, nós tínhamos ganho, né? Claro que foi errado. Quem só ganha quem faz certo. Agora, nós tivemos lá, o Ronaldinho teve uma distensão gravíssima, descolou o músculo. O Cuca me acerta um contrato com a China, me promete que não ia contar para ninguém, reúne o jogador e conta. Né? O Calil põe o Atlético achando que era o maior time do mundo, achando que era o Barcelona, enche a bola do Cuca, dos jogadores e tudo, e faz uma borrada atrás da outra. Então é claro que não foi certo. Agora tem uma coisa, tá? Eu quero lá perder outro. Tá? Eu quero lá perder outro Mundial. Então eu tô prontinho para eles levarem lá e eu ver o Raja ganhar de novo e eu perder o segundo Mundial. Porque eu tenho uma medalhinha guardada no meu museuzinho lá em casa, de 3º lugar do Mundial. Eu queria pendurar outra lá. Aproveitar o sentimento do torcedor, o que você desfrutou mais? A primeira Libertadores ou no final do seu mandato a Copa do Brasil vencida de uma maneira inacreditável, passando por Corinthians, virando, precisando fazer 4 gols no Mineirão, depois de levar 1. A mesma coisa acontecendo no confronto com o Flamengo e derrotando na finalíssima o rival Cruzeiro, que vinha de 2 títulos brasileiros. Você ficou mais feliz em qual das 2 conquistas? Ô Pirral, a Libertadores é meio que Pelé.
Entendeu? Eu brinco muito lá em casa. Vamos falar de jogador de futebol? Vou. Aí pega um filho meu lá, um retardado. É porque o Pelé falou retardado. Nós estamos falando de jogador de futebol. Tá? Quando nós for falar de gênio, nós vamos discutir Galileu, Einstein, Pelé e outra coisa. Vamos falar de jogador de futebol. A Libertadores é mais ou menos isso. Você quer falar de alegria, de título? Vamos falar. Mas tira a Libertadores. E convenhamos que o roteiro da Libertadores também foi inacreditável, né? Não. A Libertadores é um negócio, é doença, só. Isso é doença. Eu fiquei doente. Eu vou falar uma coisa aqui pela felicidade das minhas netas. Eu vou falar, mentira, eu não olhava para a taça, ela estava colocada no Mineirão. Eu não olhava. Quando acabou tudo, eu falei assim, uai, gente, eu tô doente. Eu sou um cara normal. Eu não olho? Então, quer dizer, é um negócio... Estou falando que os outros que ganharam 2, 3, 5... Eu fiquei doente. Agora, ganhar a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro é delícia, né? Aí é aquele negócio do futebol. É uma delícia. E foi 2, né? Foi pum. Foi lá no Independência e repetimos no Mineirão. Já que Libertadores é incomparável, Pelé é incomparável, eu vou te colocar 2 grandes ídolos do Atlético Mineiro para você comparar. Eu não. Matheus Capanema. Vamos ver. Fala, galera do Bola da Vez, Matheus Capanema aqui do Flow Esporte Clube. Queria agradecer o convite e fazer uma perguntinha aí pro nosso querido Calil. Calil, você foi um dos responsáveis por trazer o Ronaldinho Gaúcho lá em 2012. Foi um dos caras que mais viveu o Atlético com o Ronaldinho Gaúcho, né? Viveu a fundo essa relação. E tivemos a era Ronaldinho Gaúcho e hoje temos a era Hulk. 2 grandes ídolos, 2 grandes estrelas do Atlético. E eu queria que você falasse pra gente, como torcedor mesmo, quem pra você é maior? Quem pra você jogou melhor? E quem pra você foi mais importante para o Atlético? Ronaldinho ou Hulk? Porque isso é uma pergunta que circula muito nas redes sociais. Tem vários debates sobre isso entre os torcedores. E você, como torcedor, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Pessoal, um forte abraço. Muito obrigado pelo convite. E aí, Calil, responde essa aí pra gente. Abraço. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o Ronaldo foi o maior jogador que jogou no Atlético em todos os tempos. Não tenho a menor dúvida disso. Jogador, se a gente... É o que eu falei, tá? Nós estamos tirando o Pelé. Nós estamos falando de jogador de futebol. O jogador tem que ter currículo, tem que ter título, né? Tem que... o Hulk foi o maior achado do Atlético dos últimos 10 anos. É um ídolo, como foi o Dario, como foi o Reinaldo, como é o Hulk, né? Como tem tanto, como foi o Baldo, como foi milhares, que eu não vou ficar aqui tentando... Tardelli, Jô, Vitor, Leonardo Silva. Então, tem ídolo para dar e vender, que time grande, isso não falta. Mas do Ronaldo não, né, gente? Ronaldo foi o melhor do mundo. Ronaldo foi campeão de Copa do Mundo. Ronaldo foi campeão de Champions League, de Libertadores, de Recopa, de Mineiro, de Gaúcho. Mas peraí, ué. Aí não dá para... É covardia até com o Hulk. Que qualquer um... Nós vamos comparar o Ronaldo, pode ser com o Messi, com Maradona, tá certo? Com o Neymar. Agora, comparar o Ronaldo com o Hulk, primeiro são posições diferentes, são jogadores diferentes, mas o Ronaldo é incomparavelmente o maior jogador que vestiu a camisa do Atlético. Ponto final. Isso aí, na minha opinião, né? O Ronaldinho deu mais, desculpa, Marra, mais trabalho para os marcadores ou para você no Atlético? Não, é um menino muito bom. Ele tem lá, ele dá um trabalhinho lá. Dava muito trabalho? Dava trabalho. Retorno, obviamente, ele deu. Ah, pois é. Mas deu trabalho na mesma proporção? Deu muito mais retorno que trabalho. Deu muito mais retorno que trabalho. É isso, gente, futebol é isso, a gente tem que conviver. Eu, modéstia à parte, eu sou do futebol, eu sei mexer com esse doce. Eu sei mexer esse doce. Antes da pergunta do Marra que ele pediu ali, mas só para pegar carona, você sabe mexer esse doce. E muito do que a gente vê hoje no mundo da bola são pessoas falando, não é fácil lidar com o jogador X, não é fácil lidar com o jogador Y. Por que você fala que era um trabalhinho, o Ronaldinho, que por onde passa acabou dando um trabalhão, fora de campo, eu digo?
Como você lidava? Como é que é mexer esses dois? Porque não era o Ronaldinho, era o Jô, era o Tardelli. Lembro de uma passagem que você chamava o Jô, dava uma bronca nele e falava, você que levou o Ronaldinho, virava pro Ronaldinho e falava, você só tem uma chance, você vai embora, aí o Jô precisa te convencer. Como é que você leva isso no dia a dia? Porque você é o presidente também, não dá para levar só na lábia, no jeitinho. Como é que era essa relação para ele dar um trabalhinho e não um trabalhão? Ô Pedro, eu vou pôr aqui meu conceito de futebol, tá? Time de anjo não ganha nada. Não vai arrumar menininho de colégio particular, bonzinho, com nota 10, que você não vai ganhar nada. Então, primeiro, quem ganha é time cascudo. E cara cascudo é difícil mexer, né? E você tem uma equipe. Você tem uma equipe que sabe como é que você é. Porque no episódio da famosa, que eu falei com o Ronaldinho, que aqui não é Flamengo e você pode ir embora, que aí acabou o nosso problema e ele foi tudo que ele foi no Atlético. E foi logo de cara, né? Foi logo de cara. Quem veio encher minha paciência foi o Cuca. Eu cheguei sábado, como eu fazia todo sábado, para ver o treino, que é a pelada, que é um negócio relaxado, beleza? Aí ele, porque o Ronaldo fez isso com o jogo, que o Ronaldo. Eu falei, fez, então manda ele lá pra sala. Arruma essas coisas e pode ir embora. Aí o Cuca ficou louco. Entendeu? E o jogador conversaram comigo, a história todo mundo sabe, e ele ficou e ia jogar com o Vasco no domingo, isso foi sábado, ele só não fez o Independência cair no sábado contra o Vasco. Só faltou o Independência cair. Então, esse doce, você tem que ter atrás de você gente que sabe como você é. E o jogador sabe como eu me comportava, né? Eu punha tudo no meu peito. Porque clube tem que ter quem manda. Clube tem que ter, né? O livro do Henry Kissinger fala: o líder tem que ter coragem e caráter. Coragem e caráter. Se não tem coragem e caráter, o serviço não vai andar. O povo não vai andar junto com você. Ô, Calil, você falou do Cuca. O que o Cuca tem que fazer da vida dele para um dia voltar a trabalhar? Deixa eu te falar. O mundo mudou muito, sabe, Pirral? Mudou muito. O Cuca foi... Eu trouxe o Cuca do Cruzeiro em 2011. Eu não sabia do que tinha acontecido. Isso nunca tinha sido falado, cara. Depois ele foi pro Atlético. Isso não era assunto, nunca foi assunto. Primeiro é o seguinte, o Cuca tem que assumir o que fez. Nós não podemos condenar. O Cuca tem que fazer... Primeiro, o que ele tem que fazer? Então chama uma equipe, um pessoal, ele tem dinheiro para isso, ele conhece isso, é pedir desculpa. O que eu tenho que fazer? Eu pergunto, eu não sei. Eu pediria, falo, gente, eu fiz. E agora, o que eu faço? Desculpa, gente, pelo amor de Deus, o que eu faço? O que eu tenho que fazer agora? Assumir que fez, que está feito e que não tem jeito de voltar atrás. Porque a condenação e a pena ele acabou não pagando lá, então veio para cá e fica essa nuvem cinzenta hoje, né? Exato. Então ele tem que se desculpar publicamente. Porque eu tô te falando assim, eu não sei, cara. Eu não sei. Agora, o que foi é grave, é gravíssimo. Só que há 20 anos atrás não era notícia, cara. E esse assunto nunca esteve entre vocês, nunca falaram sobre isso? Nem recentemente? Não. Agora não. Agora é assunto de mesa de bar. Não, sim, mas você e ele. Não. Isso nunca saiu uma linha, só pegar toda a imprensa. Você nunca mais conversou com ele? Conversei, ele conversa com meus filhos, direto, converso com ele. Tem pelo Cuca uma gratidão. Você nunca disse pra ele fazer isso que acabou de... Não, eu nunca mais comandei o Cuca depois disso. Entendeu? Eu, sinceramente, cara, eu não sei o que fazer. Também acho que não se pode condenar um cara de 50 e poucos anos à morte no futebol. Então o que você tem que fazer, Cuca? Você tem que ir lá e pedir desculpa. O que? Eu te pergunto, o que você acha que ele tem que fazer? Me fala sinceramente, o que ele tem que fazer?
Acho que em primeiro lugar a verdade, né? Hã? A verdade, porque a gente acaba mexendo muito, indo atrás e tem uma verdade da justiça suíça, tem uma condenação da justiça suíça que quando o assunto surge, ela fica nessa área cinzenta. Não existe. Não, a condenação Então, Pedro, existe. então é isso. Ele tem que chegar e falar, aconteceu, foi assim, desculpa, e eu quero trabalhar. Entendi. Ponto. Então é isso. Então vai lá e fala. Porque tem uma coisa que vai acontecer. A carreira dele acabou, cara. Eu fiquei meio horrorizado com o negócio do Corinthians. Entendeu? Eu fiquei meio chocado. Falei, esse cara foi meu treinador 3 anos. 2 anos, e só não foi 3 porque ele saiu, ficou 2 anos e meio. Não saiu uma linha. Você pega a internet de 2013, 12, 13, 11... Você falou no início da tua primeira resposta, o mundo é outro, né? O mundo exatamente. mudou. Então eu nunca conversei com ele, porque eu não... Tinha um caso que eu nem sabia que tinha justiça, tinha condenação, não sabia nada, ninguém sabia. Ô Calil, você falou de mexer o doce. Com quem do futebol atual que você gostaria de trabalhar? Com que jogador? Um Neymar, por exemplo. Você gostaria de ter uma relação profissional com o Neymar em que ele respondesse a você? E como é que você agiria com o Neymar? Quem não quer ter o Neymar, hein? Tem alguém no mundo que não quer ter o Neymar jogando no time dele? Porque se tivesse, você me avisa. Entendeu? Então vamos parar com isso, gente. O Neymar é o jogador mais importante do Brasil. Ponto. Quem não quer... Você está falando... Eu não quero Neymar, nem Ronaldinho, nem Tardelli, nem Vitor, nem para casar com a minha filha. O Vitor pode, né? Não, o Vitor ainda pode. Para casar com a minha filha, não. Quero eles camisa 10 do meu time. Quem não quer o Neymar jogando na seleção brasileira? Ele cai, ele xinga, ele é marrento, ele é... Meu amigo, o mundo mudou. Não mudou só por agressão à mulher, não. O mundo mudou. O cara hoje é superstar muito mais do que era. E cometem com esse garoto todo tipo de atrocidade. O Neymar tem 30 anos, rapaz. Porque o Messi agora ganhou uma Copa do Mundo. Porque o Messi tem Champions League, o Neymar tem. O Messi tem muitas mais, né? Não, mas o Neymar não tem uma só também, não. Tem uma só. Acho que é 2. Uma? Barcelona. É Barcelona. Com o Messi. Com o Messi. Então, falar que o Messi carregou o Neymar também, naquele time do Luiz Soares, Messi e Neymar, é duro, né? Mas tem Champions League, tem Libertadores, tem Olimpíada e só não tem Copa do Mundo. Agora, o que não pode ter a respeito do Neymar, essa campanha... Outro dia eu vi um jornalista falando assim, eu não falo, porque o Fernando Diniz foi muito feliz em defender que é papel dele, ele tem que defender o ninho dele, né? Porque os jogadores de futebol são um ninho e faz parte do caráter do treinador, e isso traz o grupo para ele, sentar na mesa e falar, vocês têm que conhecer esse garoto aqui, tá? Para de sacanear com ele. Isso aí é muito bacana. Aí um dia eu disse assim, eu não tenho nada com a vida particular dele, não, se ele é bonzinho na vida particular, porque eu quero ver ele em campo. Mentira! Vocês querem entrar até no lago que ele está construindo na casa dele? Tá certo? Até na tatuagem do braço dele, eles enchem o saco. E tem que parar com isso, cara. Eu admiro esses caras. Eu tô falando aqui, tem jornalista que eu gosto de ler, mas que chegou num nível que quando vai falar Neymar, eu não abro a página, cara, eu não quero ver. Porque eu sei que não é natural, eu sei que é perseguição. O Neymar tem 30 anos, rapaz. Você falou do Fernando Diniz e falou que assistiu ao Bola da Vez do Mário Bittencourt, que é o chefe, é o patrão do Fernando Diniz no Fluminense. O Mário aceitou dividir o seu treinador com a seleção brasileira. Você também aceitaria? Não só isso. O futebol brasileiro, eu vou deixar aqui, não, é a minha opinião, tá, gente? E cabe uma reflexão. O Fernando Diniz pegou o que eles chamam de dinizismo e levou para a seleção. Parece que foi muito bem-vindo, né? E
ele fez o dinizismo no Fluminense e levou para a seleção brasileira. Ele presenteou a seleção brasileira, não sei se é de grego ou um grande presente, com o que ele fez dentro do campo nas Laranjeiras, né? Muito bem. Então, na minha opinião, o Fernando Diniz é o técnico da Copa do Mundo, tá? Ponto. É a minha opinião, minha. Mas é o que você quer que aconteça ou o que você acha que vai acontecer? Se eu pudesse escolher, sim. Ah, tá. E se eu pudesse escolher, sim. Mas caminhou para uma forma que o que eu acho vai acontecer. Vai acontecer. Você não acredita no Ancelotti vindo? Não. Eu não acredito que a CBF queira o Ancelotti. Tá? Eu acredito que esse negócio vai dar certo. Virou um balão de ensaio e vai dar certo. Aí eu te pergunto, aí nós vamos efetivar o Diniz na seleção brasileira. Você vai trancar ele lá na CBF para ele dar 3 treinos a cada mês? Ele vai fazer o experimento dele, que não é um experimento do mal, não é que o Fluminense, o Atlético teve em 2012 o médico, o preparador físico, o fisiologista e o treinador de goleiro na seleção brasileira. Eu era o presidente. Iam e voltavam. Mas o treinador é diferente, né? Então eu te pergunto, o treinador não suja chuteira mais. Então você defende que o Fernando permaneça no Fluminense até a Copa do Mundo? Ou Corinthians, ou Atlético, ou Cruzeiro. O cara tem que sujar a chuteira. Ele tem que, na hora que ele tá dando tempo pro Fluminense, ou pro Atlético, que já foi assim, né? Isso não é nenhuma novidade. Ele tá rodando a filosofia dele. O experimento não pode ser no papel e na televisão, cara. O treinador tem que estar com a botina suja. Porque as profissões são completamente diferentes, né? Do quê? O técnico de futebol de seleção e o técnico de futebol diário. E mais, o diário, na Europa, ele não aceita a seleção. Os grandes treinadores da Europa, diferente do Brasil, em qualquer nacionalidade, eles não aceitam a seleção. O principal alemão até de clube. Você acha que é certo trancar o Diniz, que é pelo que nós estamos assistindo, eu gosto muito de futebol, de dirigir futebol e conhecer jogador de futebol. Você quer chuteira suja? Chuteira suja. Já. A gente tem mais 4 minutos só de programa e um break a fazer. Na volta, retomaremos o Bola da Vez com o início de uma história, início contado por um dos filhos do Calil, não filho de sangue, filho da bola. A gente volta já, fã do esporte. Bola da Vez, recebendo Alexandre Calil hoje. Voltamos já. Bola da Vez, oferecimento. Sporting Bet. Aposte apenas R$1 para concorrer a uma bolada. Só R$1? Só R$1. R$1, cara. Só isso que precisa apostar. E tem prêmio todo dia. Todos os dias. Sporting Bet! Uma bolada. Eles têm esse cofre, cheio de prêmios. Nós temos um cofre cheio de prêmios. Tem que ir tudo. Tem que liberar tudo. Então é prêmio todo dia, prêmio. Um atrás do outro. E tudo tem que ir. Free bets. Entra aí no site pra você ver. Com R$1, ó, você concorre a uma bolada. Quando alguém olha na Shopee, do outro lado da tela tem sempre uma porta se abrindo. Já contamos com mais de 3 milhões de vendedores brasileiros no nosso app. Assim como o brasileiro, a Shopee é inspirada pela alegria. Quando uma entrega da Shopee chega na sua casa, é mais do que um produto. É um toque da nossa alegria compartilhada com você. Shopee, transformando a vida dos brasileiros por meio da tecnologia. Disney Magic Run 2023. A corrida mais mágica do mundo está de volta a São Paulo no dia 29 de outubro com 2 percursos. Corrida de 8 km e caminhada de 3 km. Animou? Então chegou a hora de correr com toda a família. Todas as informações em disney.com.br/corrida. Disney Magic Run 2023. Aqui ninguém corre sozinho. Nubank Ultravioleta, patrocinador oficial da Disney Magic Run 2023. Ace, a linha esportiva da C&A. Confira as novidades em nossas lojas. AC Camargo Cancer Center, especializado em vida. Linha Infantil ou Boticário, para celebrar a beleza de ser criança. Fala Playhall, meu amigo, tudo bem?
prazer estar aqui falando com você. Grande abraço a todos do Bola da Vez. Em especial ao papai Kalil. Papai, é meu pai também. O Ronaldinho fala que chama ele de papai, mas eu cheguei primeiro, então eu sou o filho mais novo dele. Quero dizer que eu sou teu fã, né? Tenho o maior carinho e respeito por você. E o Plihal pediu para me contar uma história, acho que uma história mais recente assim que veio na cabeça foi quando eu estava no Catar, né? Aquele 1 mês de negociação e nada do pessoal me liberar e, enfim, no dia liberou e o Kalil sumiu, né? Ninguém achava mais o Kalil e todo mundo preocupado que a negociação não ia dar certo. Enfim, deixa o resto ele conta aí para vocês aí, ele explica melhor do que eu. Valeu? Um abraço, beijão a todos aí, fica com Deus. Abraço, Kalil, tchau, tchau. Obrigado, Tardelli. 1 minutinho e meio para você completar a história, Kalil, por favor. Kalil não sumiu, não. O Kalil era um domingo, o Kalil tomou cerveja e deitou no apartamento dele, morava sozinho, trancou a porta e foi dormir. O negócio já tinha melado, faltava 5 horas. Aí meus filhos ligaram para meus filhos, um médico e o outro advogado, foram lá, meteram o pé na porta, arrombaram a porta da minha casa. Tava dormindo. Eu tava dormindo. Pai, tem que assinar agora que deu certo o negócio do Qatar. Eu falei, mas agora? Pô, assinei. Eles correram lá, passaram o fax, o e-mail e tudo e resolveu a história só essa. Eu não sumi, eu tava em casa domingo, sábado à tarde, dormindo. E não tinha ninguém na minha casa. E meus filhos arrombaram a porta, entraram lá pra dentro e pegaram minha assinatura. Foi simples assim. Presidente de clube é que nem médico, não tem horário. Um abraço, Tardelli, um beijo. Você sabe o tanto que eu gosto de você, o tanto que você fez bem pro Atlético, o tanto que a torcida gosta de você. Dá pra você fazer a última pergunta, Mar? Eu pego a última postagem sua no Tem que ser Instagram, rapidinho, a pergunta é a resposta. e eu vejo que era uma postagem de Feliz Natal, tudo de bom. E tem muita gente xingando. Acabou o respeito? Xingando? Por questões políticas. Não, é isso aí. Outro dia um cara me esculhambou, eu fui abrir pra ver quem era, falei, não é possível que era um robô. Então eu falei, gente, o cara paga pra falar mal do outro, então eu não dou a menor importância pra isso. Tem 1.500.000 seguidores na internet, a minha última Aliás, você gostava do Twitter, né? Nunca tuitei. É mesmo? Nunca. Quem? Eu tinha uma pessoa, mas se eu falar vai papai, tinha que escrever o que eu falasse. Mas eu nunca apertei um botão de Twitter. Não, eu não dou. Não era uma anelca. Então, uma frase. Não era uma anelca que tuitava pra você. Não, aquilo ali foi outra coisa que eu não tive nada a ver com isso. Mas eu agasalho, não tem problema. E vou falar uma coisa pra todo mundo, tá? Eu não tenho mais tempo pra ter medo de ninguém, não. Não tenho medo de ninguém, não. E eles sabem que eu não tenho medo de ninguém. Ó, se você fizer em 15 segundos e ele responder em 30 segundos, dá até pra mais um. 30 segundos para me contar, então, qual foi a real história do Anelka. O Anelka, o irmão dele foi a Belo Horizonte, que a cara dele com o empresário. E é tanto, top, porque ele não tinha autorização. Assina tudo aí. Assinou, colocou dentro do Atlético, pode anunciar, eu anunciei. Eu não fui atrás de Anelka, não. O irmão dele foi com o Robson, empresário, em Belo Horizonte. Eu conheci o irmão do Anelka. É essa a história. Faltou combinar com o irmão. Agora eu vou imaginar que um irmão tá passando o outro pra trás. No futebol tudo acontece. Exatamente. Obrigado, Kalil. Obrigado a você. Ótima entrevista. O Kalil é daqueles que, quando a gente tá ali zapeando, trocando de canal, tá o Kalil falando, ninguém desgruda mais da telinha. Muito obrigado. Fã do Esporte, muito obrigado, Mário Marra. Obrigado, Pedro Ivo Almeida. Fã do Esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.